Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6. A partir do verso 10 em diante. Irmãos, estamos chegando ao término desta carta, e louvado seja Deus por isso. Nós iniciamos o estudo da carta aos Efésios, se eu não estou enganado, no mês de abril, início do mês de abril, e nós chegamos até hoje. E agradeço aos irmãos que ajudaram na exposição, o presbítero Diogo, o presbítero Jorge, seminarista João, missionário Edilson. Então, esses irmãos que nos ajudaram na exposição desta carta, que Deus abençoe grandemente. Irmãos, hoje nós vamos estudar a respeito da armadura de Deus e vamos ver as saudações finais do apóstolo a estes irmãos de Éfeso. Vamos orar mais uma vez, irmãos, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós te louvamos nesta hora, te damos graças por estarmos em tua casa e pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, Pai. É assim que oramos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em batalha. A vida cristã, ela é uma vida de batalhas. Tanto você como eu, nós não somos, podemos assim dizer, imunes a ataques espirituais. A nossa determinação, a igreja, não pode, meus irmãos, nos isolar das ameaças de Satanás. Temos que entender que guerra espiritual é uma realidade e está presente na minha vida, está presente na sua vida. É uma realidade. Irmãos, quem nunca orou ao Senhor pedindo por libertação de comportamentos compulsivos? Quem nunca orou pedindo a Deus por libertação de vícios? Quem nunca orou pedindo a Deus libertação de pecados repetidos? Já passaram por isso? De você estar pecando naquele mesmo pecado e você ora, não é? Deus, eu não vou mais pecar, eu não vou, né? E depois de algumas horas, alguns dias, você peca de novo, você cai de novo. Às vezes nós oramos, Deus, ajuda-me a parar, ajuda-me a resistir à tentação, a resistir, Senhor, a esse pecado. Ó Deus, muda o meu hábito, muda esse hábito na minha vida. Ó Deus, me ajude a agir de maneira diferente. Ajuda-me, Senhor, a me livrar dessa compulsão, a não cair novamente. Não é, irmãos? Estamos nessa guerra, nessa batalha. E aí, amados, eu pergunto, como então posso deter esses impulsos? Como eu posso avançar na batalha contra o pecado? Como eu posso avançar na batalha contra o ego, quando Satanás nos ataca por meio da nossa cobiça, por meio das nossas fraquezas e ambições?
Como eu posso avançar, pastor? Irmãos, Paulo, ele nos responde. Vamos para as Escrituras. Leiamos o verso 10. Nós vimos, irmãos, para contextualizar-nos, na semana passada, falamos sobre os deveres de pais e filhos, e foi falado também sobre os deveres de escravos e senhores. Então, Paulo fala desses relacionamentos, pais, filhos, senhores, escravos. Então, nós ouvimos os ensinamentos de Paulo sobre isso. E agora, Paulo entra nessa área da batalha, da guerra. E aí Paulo chega, irmãos, no verso 10 e diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. De cara, meus irmãos, nós percebemos aqui que está envolvido o nosso relacionamento com quem? Com o Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Então, Paulo aqui de cara já fala sobre o nosso relacionamento. Isso é tão importante, irmãos, porque Paulo, ele nos falou sobre isso nos capítulos 1 e 2. Então, você que está acompanhando esta série, essa exposição da carta, vai lembrar disso, que Paulo fala sobre isso no capítulo 1 e 2, ou seja, Paulo, irmãos, ele mostrou que Deus nos amou eternamente e nos tornou dele. Isso ele fala no capítulo 1 e 2. Nos capítulos 3 e 4, Paulo fala da necessidade de um relacionamento de união com outros na igreja, onde os dons diversos contribuem para a maturidade espiritual. E aí, irmãos, nos capítulos 5 e 6, o apóstolo ele vai nos mostrar a beleza dos relacionamentos afetuosos e sacrificiais na nossa família, que nos ajudam a incorporar e a refletir a graça de Jesus Cristo. E aí, irmãos, Paulo, justamente dizendo isso, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, porque Paulo entende que quando nós temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, isso traz resultados no que diz respeito ao nosso relacionamento com outros, na igreja, na família, no trabalho. Então, meus queridos irmãos, veja, seguir as instruções do apóstolo Paulo nas passagens anteriores, como sujeitar-nos a ensinamentos sólidos, a buscar, irmãos, relacionamentos sérios, a prestar conta a outros na igreja e servir uns aos outros dentro de relacionamentos familiares saudáveis, desenvolve a semelhança de Jesus Cristo em nós. Então, quando nós fazemos tudo isso, nós estamos desenvolvendo a semelhança de Cristo em nossas vidas. Por isso que você e eu devemos sempre nos lembrar da necessidade de padrões piedosos na nossa vida. Nós também, queridos irmãos, devemos entender que apenas o poder de Deus
no que apenas o poder de Deus nos prepara para crescer de forma espiritual, quando Ele nos motiva, quando Ele motiva o nosso coração e capacita a nossa vontade para seguirmos os padrões de piedade ordenados pela sua palavra. Por isso, irmãos, Paulo, ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O nosso fortalecimento vem dele. Estão entendendo, irmãos? Vem dele. Por isso que devemos lembrar de padrões de piedade na sua palavra. Devemos lembrar dessa piedade que são ordenados pela sua palavra. Exemplos, temos vários. Ele diz em sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. Ele diz, ande de modo digno do evangelho. Então, irmãos, nós iremos nos fortalecer no Senhor. Se queremos nos fortalecer, devemos entender que esse fortalecimento é no Senhor. E não é na nossa força. É na força e no poder de quem? Do Senhor. Porque se for por nós mesmos, nós não iremos conseguir nos fortalecer. Lembrem-se, estamos em uma batalha, não é assim? Em uma guerra espiritual e precisamos nos fortalecer. E o nosso fortalecimento, irmãos, vem quando nós passamos a olhar para o Senhor, porque é nele que vem a nossa força. O poder emana dele e não de nós mesmos. Por isso que Paulo, ele inicia a sua exortação dizendo isso, fortaleçam-se no Senhor. Deve ser o Senhor, irmãos, por quê? Porque eu e você somos seus filhos. Lembra do capítulo 1 que ele fala sobre isso? Nós fazemos parte da família de Deus. Irmãos, deve ser no Senhor, porque nós estamos unidos com quem? Com Ele. Então, nós precisamos entender isso. Para que a gente entenda, irmãos, havia uma criança de 5 anos, e ela foi jogar futebol com os colegas maiores. E, de repente, no joguinho de futebol ali, pisaram no pé dela. E ela começou a chorar. E saiu. E ela correu para o pai dela, chorando, porque haviam pisado no pezinho dela. O que acontece? O pai pega essa criança, a filha dele, bota no seu braço. Bota nos braços, né? E vai jogar bola com ela nos braços. E ele vai jogar com ela. E ela se alegra tanto porque a força que ela está tendo agora ali naquele joguinho de futebol está vindo do pai dela. Porque o pai está com ela. De modo semelhante, irmãos, nós adquirimos força para a batalha espiritual quando nós sabemos que mesmo quando falhamos e caímos, estamos em quem? No Senhor. Ele está conosco. É Ele quem nos carrega em seus braços. É Ele quem segura em nossas mãos. É Ele quem vai à nossa frente. Nos braços de Deus, irmãos, nós lutamos com zelo e forças renovados.
Então, na batalha, nós precisamos entender isso. Porque, irmãos, Deus, Ele não apenas nos supre com o apoio, mas a força de que precisamos para a batalha espiritual, Ele nos concede. E Ele nos concede por quê? Porque Ele vai com a gente. E nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que na batalha espiritual nós estamos no Senhor. Nós não estamos sozinhos. E que se caímos, Ele está com a gente. Corramos para os braços do Senhor e confiemos nele. Então, irmãos, quando eu e você passarmos a falar, sou tão fraco, sou tão perverso, sou tão burro, estou incapaz, eu sou incapaz, que não consigo vencer esse pecado. Quando a gente ficar se lamentando demais, Paulo, de forma carinhosa, ele nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você, meu querido irmão, tem orado assim, estou fraco, não consigo, não dá, já tentei várias vezes, fortaleça-se no Senhor, que você vencerá. Nós servimos a um Deus de vitória, presbítero Isaías. Fortaleçam-se no Senhor, que nós iremos vencer. O problema, irmãos, é que nós queremos nos fortalecer em nós mesmos, em nossas habilidades, em nossa inteligência, na nossa própria força. Eu posso, eu consigo, se eu fizer assim, vou conseguir. Irmãos, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Estamos nessa batalha, mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E aí, meus irmãos, Paulo continua. No verso 11 aí da sua Bíblia, Paulo, ele diz o seguinte, verso de número 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí, irmãos, ele continua dizendo: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, o nosso adversário, ele é tão competente. Não pensem que ele é inexperiente, o nosso adversário. Mas ele é tão competente que o apóstolo Paulo se dá o trabalho de descrevê-lo. Perceberam isso? Paulo, irmãos, no verso 12, ele está com o propósito de nos informar e nos lembrar de modo mais amplo que há uma batalha espiritual em andamento contra nós nas regiões celestes. Você acha que a sua vinda para cá não houve uma batalha? Você acha que Satanás ele ficou satisfeito e tranquilo e não se levantou para lutar e tentar desviar o seu caminho quando você decidiu vir para cá? A batalha ela é constante, irmãos. Se Deus ele abrisse os nossos olhos espirituais, nós iríamos ver isso. Iríamos ver isso. Nós estamos aqui, irmãos, reunidos, lendo as Escrituras,
aprendendo, mas há uma batalha gigantesca. Paulo, irmãos, ele está demonstrando aqui, com suas advertências, o desejo de preparar os seus irmãos para a realidade espiritual, ou para as realidades espirituais que Satanás, ele está operando por meio de forças tenebrosas presentes no mundo diante dos nossos olhos. É tanta coisa, irmãos, que está acontecendo, que tem sido uma batalha, uma luta. Satanás, ele se utiliza do próprio mundo. Ele se utiliza do próprio homem caído. Ele se utiliza da própria carne para nos afrontar, para nos tirar do caminho, para nos desviar. Se a gente parar e começar a observar, vejam como nós somos bombardeados, pressionados, colocados no canto. Então, Paulo aqui, irmãos, ele está abrindo os olhos dos irmãos em Éfeso. Olhem, meus irmãos, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Meus amados, nós precisamos olhar para isso com os nossos olhos espirituais. Às vezes, quando alguém se levanta, um familiar se levanta, um amigo se levanta, um colega de trabalho, alguém da rua se levanta, a gente tem que observar isso com os nossos olhos espirituais e entendermos que a luta não é contra os seres humanos. Precisamos entender isso. E Paulo, ele está abrindo os olhos destes irmãos, que Satanás está operando por meio de forças tenebrosas, que ele não está parado, ele não descansa, meus irmãos. Não é à toa que Paulo inicia logo com isso: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque o negócio não é brinquedo, não. A luta não é brincadeira. Vida cristã não é brincadeira. Não é status, não é moda. É luta, é batalha. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque o diabo está aí, com todas as suas forças, lutando para derrubar você, tentando lhe derrubar, lhe desviar do caminho. Então, abram os olhos. A luta de vocês não são contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diz Paulo no verso 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Meus amados, Satanás, ele é tão competente. E se Satanás é tão competente, e sua perversidade é tão precisa e destrutiva, é melhor eu e você levarmos ele a sério. Levarmos ele a sério. Diante disso, irmãos, nós também precisamos reconhecer as nossas limitações ao confrontá-lo. Enquanto eu e você não confessarmos de forma aberta
que sem Deus é impossível repelirmos seus ataques por meio das nossas circunstâncias e fraquezas, nós não estaremos preparados para a guerra espiritual. Sem Deus nós somos impotentes, meus irmãos. Sem Ele nós não iremos conseguir. Por isso que Paulo diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Mas vejam, irmãos, que antes de nos revestirmos da armadura, precisamos confessar que sem Deus nós somos impotentes. Sem Ele nós não iremos conseguir. Sem Ele nós iremos perder a batalha. Satanás será vitorioso. Sem Ele. Mas aí, irmãos, vem uma pergunta: qual a fonte da força da nossa armadura? Qual é a fonte, irmãos, da força da nossa armadura? O próprio Deus. Porque Paulo diz assim, ó, vistam-se, ou melhor, vistam toda a armadura de quem? De Deus. Dele. A fonte da força da nossa armadura é o próprio Deus. Irmãos, aí ele diz, assim mantenham-se firmes contra as ciladas do diabo. Está lá, verso 11. E resistir no dia mau, verso 13. Não por meio do nosso desempenho, de boas obras, nem por mais exercício de força de vontade ou determinação, mas por meio da confiança na provisão de Deus e dependência dela. Nós não iremos vencer, irmãos, a batalha, se pensarmos que iremos vencer por meio do nosso desempenho, de boas obras, pelos exercícios de força, de vontade, né? Pela determinação. Irmãos, nós só iremos vencer quando nós passarmos a confiar em nosso Deus, na provisão do nosso Senhor, quando passarmos a depender dEle, quando passarmos a nos vestir com a armadura dEle, que pertence a Ele. Por isso que nos versos 14, irmãos, Paulo diz assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, quem nos fornece essa armadura? O próprio Deus. Quando Ele nos fornece esta armadura? Sabe quando? No dia que você se tornou filho. No dia que você foi salvo pelo Cordeiro. No dia que você foi chamado, Ele lhe deu essa armadura. Não é uma armadura que devemos nos vestir depois, não, irmãos, Ele já nos deu. Nós já estamos, irmãos, cingidos com o cinto da verdade. Nós já estamos vestidos com a couraça da justiça. Nós já temos calçados os pés com a prontidão do evangelho da paz. Nós já temos o escudo da fé. Ele já nos deu esta armadura. Porque, irmãos, quem supre a verdade não sou eu e nem você. A justiça não sou eu e nem você. O evangelho da paz não sou eu e você.
nem a fé e nem a salvação, nem tampouco o Espírito. Quem nos supre de tudo isso? Verdade, justiça, Evangelho da paz, fé, salvação e o Espírito. Nosso Deus. Ele nos deu a armadura e Ele é quem nos supre. Ele é quem nos supre. Por isso, meus irmãos, Deus já forneceu essa armadura que usamos. Se eu e você estamos firmes, é porque Deus já supriu a armadura. Entendam, não para receber a armadura, nós já temos essa armadura, Ele já nos deu esta armadura. Estamos firmes, irmãos, porque confiamos no que Deus fez. Não porque confiamos que faremos o que Deus requer. Se estamos firmes, é porque nós confiamos no que Deus fez. O que foi que Deus fez? Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos conceder a salvação, para podermos ser chamados de filhos também, para nos colocar em sua família, fazemos parte da sua família, somos adotados por Ele. Paulo fala isso lá em Efésios, capítulo 1. Irmãos, nós não somos pários para Satanás. Nós somos desse tamanhinho diante dele. Mas Deus é desse tamanho diante dele. Estão entendendo, irmãos? Nós não somos páreo para Satanás, mas Deus é. E protegidos, irmãos, pela sua armadura, posso estar e estou firme contra o adversário. Se ele vem contra mim, ele vem sabendo que eu estou vestido com a armadura de Deus. E quando ele vem ao meu encontro, ele não luta comigo. Ele não luta comigo porque ele vê o próprio Deus, irmãos, diante de mim. Eu preciso, irmãos, confiar nisso. Eu preciso crer nisso. Não há essa luta de Deus com o diabo. Não, ele já é um derrotado. Deus é vitorioso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que há uma batalha espiritual em nossa vida. Há uma luta contra o pecado constante na nossa vida, contra a nossa carne, contra o mundo. E o que Paulo está querendo dizer assim, olha, meu querido irmão, se você quer vencer isso, creia que você está vestido com a armadura de Deus e ela vai lhe dar a vitória. As peças da armadura são do próprio Deus. Se você ler Isaías capítulo 59, verso 17, você vai ver que todos esses itens da armadura, Isaías falou isto. Está lá. Isaías 59, verso 17. Por isso, irmãos, nós vamos à luta na certeza de que estamos protegidos. Que estamos revestidos da armadura, por sua verdade, por sua justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a salvação e com o Espírito que vem dele. Nós precisamos entender isso. Então, quando Satanás vier nos atacar, estejamos certos. E podemos dizer, estou protegido pela verdade, de que embora me sinta fraco, sou forte, embora possa cair, tenho a justiça de Cristo, e embora eu não seja perfeito, tenho paz com o meu Deus, que supriu a fé que não sou capaz de produzir, porque a fé também é um dom de Deus, lembram disso? A salvação que não sou capaz de merecer, e o Espírito do qual necessito diariamente.
Por isso, meu querido irmão, as disciplinas espirituais e práticas piedosas na nossa vida não são o que nos protege de Satanás. São os meios da graça, usados por Deus para formar dentro de nós maior entendimento e confiança nele, para que eu e você venhamos nos firmar em suas promessas e provisões quando o dia da batalha chegar. Então, quando o pecado bater a nossa porta, quando a luta chega, quando a vontade da nossa carne começa a florar, quando as tentações chegam, a gente possa parar e dizer: Senhor, eu tenho esta armadura que o Senhor me deu, eu confio em Ti, e é em Ti que eu posso vencer essa batalha. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque isso é muito importante para a nossa vitória nessas batalhas espirituais que enfrentamos. Se cair, temos a justiça de Cristo. Claro que vai vir as consequências do pecado cometido, não é verdade, presbítero? Vem. Mas a justiça de Cristo, ela se faz presente. Ele não nos tira a salvação. Ele continua sendo Deus de nossas vidas. Ele continua sendo um pai que disciplina o seu filho porque ele ama. É assim, meus irmãos. Agora, nós não também devemos ficar numa rede vestidos com a armadura. Paulo também não ensina isso. Nós também temos, irmãos, a nossa responsabilidade de orar, de ler as Escrituras. Você já viu algum soldado na guerra bem gordinho, vestido com armadura? Numa linha de frente? Você já viu? Eu nunca vi. Vai ver nessas comédias, né? Nas comédias, né? Mas se a gente começar a observar uma batalha, o exército ali de soldados, na linha de frente, você não vai ver nenhum gordinho. Não vê. Você vê homens prontos, não é assim? Com vigor, com saúde, fortes, habilidosos com a arma, não é assim? Com a espada, com a metralhadora, seja o que for, mas eles estão ali, atentos, para enfrentar a batalha, não é? Nós também, irmãos. Nós temos que estar em oração constante. Mesmo vestidos com esta armadura, temos que estar assim. Irmãos, é como se a gente estivesse numa batalha, vestidos com esta armadura. E a gente vendo aquele exército inimigo chegando, a gente não pode ter medo. E quando vem um medo, vem aquele grito bem grande às nossas costas, dizendo assim: avante! É o Senhor dizendo: avante, eu estou com vocês. Não recuem, eu estou aqui. Não é? Isso revigora a nossa alma, o nosso coração. Então, por isso, irmãos, que nós também devemos nos preparar. Confiarmos que já estamos vestidos com esta armadura. Mas também eu preciso orar, ler as Escrituras, me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí, meus irmãos, nos versos 14 a 17, Paulo chega, ou melhor, nos versos 18 ao 20, Paulo chega e diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica,
Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui está exortando os seus irmãos a fazer algo. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Entendam que há uma batalha espiritual, Satanás está aí, o diabo está aí, utilizando de várias ferramentas para tentar lhe derrubar. Vistam com a armadura de Deus. E aí ele diz assim, orem. Orem. Não é? Orem. Agora, orem no Espírito. Orem no Espírito. Por quê? Por que orar no Espírito? Porque, irmãos, a oração no Espírito é a oração que se conforma com a vontade e aos propósitos do Espírito. Quando você ora no Espírito, irmão, você está orando e está se conformando com a vontade e com os propósitos do Espírito. Está se conformando com a vontade de Deus. Está descansando na vontade do Senhor. Por isso, meu querido irmãos, o que buscamos quando oramos no Espírito? O que buscamos? Essa súplica que Paulo diz aqui que precisamos, não é uma súplica por um poder mágico, mas antes é uma oração para que o Espírito desperte dentro de nós um zelo maior por Deus. Em Deus, por Deus, um ímpeto interior para nos mantermos firmes nos seus propósitos quando o inimigo se aproximar. Irmãos, Paulo diz, orem no Espírito. Em todas as ocasiões. Em todas. Novamente ele repete com toda oração e súplica. Persevere em quê? Na oração. E aí, meus irmãos, Paulo chega e diz para eles, olha, orem para que. Ele chega e diz assim no verso 19, né? Orem também por mim. Olha que coisa linda, irmãos, o apóstolo Paulo. Paulo chega para esses irmãos e diz, olha, orem também por mim. Vocês orem no Espírito, para que vocês possam permanecerem e perseverarem nele, para que vocês estejam atentos. Paulo diz isso, mas Paulo diz, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Por que Paulo pede oração, irmão? Por que Paulo está pedindo orações para esses irmãos? É porque Paulo, irmãos, está dizendo para esses irmãos, olha, eu também sofro dessas batalhas. Eu também tenho as minhas lutas. Eu também tenho as minhas dificuldades.
Eu também tenho os meus problemas. Eu tenho os adversários. O diabo também tem investido de forma ferrenha contra a minha vida. Orem também por mim. Paulo também, irmãos, está dizendo a esses amados de Efésios que essas batalhas espirituais não são vencidas pelo conhecimento humano superior. Paulo tinha um conhecimento grande das Escrituras. Paulo era um cara inteligentíssimo. Paulo tinha uma oratória fantástica. Quando a gente estuda a história do apóstolo Paulo, nós percebemos e vemos isso. Mas Paulo diz, olha, isso não vai ser vencido por isso. Eu não venço as batalhas por causa disso. Elas não são vencidas por conhecimento humano ou por uma condição mais elevada, mas ela é vencida pelo Espírito. Orem por mim. E ao pedir, irmãos, humildemente orações pessoais, Paulo também recruta estes irmãos para a sua própria guerra espiritual. Paulo inclui estes irmãos na guerra que ele está enfrentando. Paulo inclui estes irmãos. Eu estou numa batalha. Paulo aqui estava preso, irmãos. Estou numa luta. E Paulo diz, orem por mim. Paulo está incluindo esses irmãos. Somos uma família. Caminhamos juntos. Nos alegramos juntos. Nos entristecemos juntos. Temos que lutar juntos também. A sua batalha, meu irmão, é a minha batalha. A minha batalha é a sua batalha. Você ora por mim, eu oro por você. E juntos nós iremos vencer. Porque Deus, irmãos, está à nossa frente. Então Paulo, ele recruta esses irmãos para a sua própria guerra espiritual. E ao mesmo tempo, irmãos, Paulo, ele está valorizando estes irmãos. Paulo está valorizando o papel destes irmãos em sua vida. Paulo está dizendo basicamente para esses irmãos, é importante para mim a sua oração. É importante para a minha vida a sua oração. Por isso, irmãos, que nós também temos que ser assim. Além de passarmos a orar no Espírito, em todas as ocasiões temos também que orar uns pelos outros, porque o irmão que senta ao meu lado também está passando por grandes batalhas, por grandes lutas. E eu devo orar por ele também, pedir a Deus que o ajude, pedir a Deus que dê força, pedir a Deus que ele faça com que o meu irmão tenha confiança nele mesmo, no próprio Deus. E que ele entenda que ele será vencedor em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, Paulo, ele termina a sua carta. Ele chega e diz, Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, que estava junto com Paulo, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Esses irmãos receberam notícias de Tíquico, de que Paulo estava preso, mas eles receberam notícias de que Paulo estava orando, porque nós encontramos na carta inteira Paulo se ajoelhando e dizendo, olha, estou me ajoelhando, orando por vocês, oro por vocês. Então, Tíquico ia dar essas informações aos irmãos da situação do apóstolo Paulo. No verso 22, ele diz, enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Provavelmente, Tíquico deve ter dito a esses irmãos, olha, Paulo está preso, mas Paulo está feliz.
Paulo está de cabeça erguida, Paulo está confiante no Senhor, Paulo sabe que está na missão, Paulo está cumprindo com a missão. Paulo envia este irmão para encorajar estas igrejas aqui de Éfeso. E aí, meus irmãos, Paulo se despede dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então, Paulo, irmãos, termina dizendo: olha, meus irmãos, amem a Cristo. Amem Cristo. Demonstrem o seu amor por Cristo. Temos que ser assim também, irmãos. Nós temos que amar a Cristo. Nós temos que demonstrar o nosso amor que temos por Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Isso deve estar em nosso coração. Por isso, meu querido irmão, estamos numa batalha. Estamos numa luta. Vamos nos fortalecer no Senhor e no seu forte poder. Vamos vestir toda a armadura de Deus. Vamos entender que nós já temos esta armadura, que ela já foi dada pelo nosso Deus. Que tenhamos fé nisso, que venceremos a batalha com o Senhor, porque é Ele quem nos dá a vitória. Mas vamos, irmãos, orar no Espírito, recebendo de bom grado a vontade de Deus na nossa vida, aceitando essa vontade, sabendo que ela é a perfeita, a boa e a agradável. Oremos no Espírito, irmãos, em todas as ocasiões de nossa vida, mas também não esqueçamos dos nossos irmãos que estão passando por batalhas. Oremos por eles também. Dobremos os nossos joelhos por estes irmãos e entendamos que precisamos de orações também. Que também passamos por essas batalhas. E a sua oração pela minha vida, meu irmão, ela é de grande valia. Façamos isso no amor em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. A batalha é grande, mas nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Fechemos os nossos olhos, irmãos. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo estudo que tivemos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por termos estudado esta carta aos Efésios. Não estudamos, ó Deus, de forma completa, porque ela é muito rica. A tua palavra, ela é rica. O próprio salmista externou isso, que a tua palavra, ela é riqueza incontável. Mas nós te louvamos, Senhor, porque nós aprendemos um pouquinho. Nós entendemos, Senhor, um pouquinho. E o objetivo, Senhor, é para glorificar mais o teu nome. É para viver mais para ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo estudo específico de hoje. Nos ajude para que possamos nos fortalecer no Senhor e no teu forte poder. Obrigado pela armadura que é do Senhor, Pai.
Confiemos no Senhor, que estamos vestidos com esta armadura. E que a batalha, Senhor, que existe, nós não iremos enfrentar sozinhos. Estamos contigo, Pai. O Senhor está conosco. Tua palavra diz que é o Senhor que segura pelas nossas mãos. É o Senhor que nos carrega em seus braços. É o Senhor que vai à nossa frente. Por isso, meu Deus, as batalhas são grandes, difíceis, árduas, mas nós cremos no Senhor, Pai, que já somos vitoriosos em Cristo. Nos ajude, Senhor, porque dependemos exclusivamente de Ti. Por nós mesmos, Pai, não iremos conseguir. Nós dependemos de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude, nos dê graça, nos dê força, tudo para o louvor da Tua glória, Pai. Oramos assim, Senhor, gratos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Passemos para um momento de oração, que teremos agora, onde iremos compartilhar alguns pedidos, como também graças recebidas da parte do nosso Deus. O missionário Edilson irá nos dirigir nesse momento.